Salve, salve, doutores! Já estamos juntos mais uma vez. Eu sou o seu professor Lucas Lemos, professor de língua portuguesa do Gran Cursos Online, neste nosso curso lindo chamado Gramática para Passar. É isso mesmo, é um curso completo. É um curso completo. Este é completo. Na tela, acompanhe comigo, porque agora eu vou falar sobre o vocativo. E o vocativo é o cara que faz o quê? Invoca, né, professor? Eu me lembro. Eu vou até te contar uma história aqui já já, mas calma aí. Vamos analisar os textos que eu tenho aqui na tela, ó. Caros alunos, estudem até passar. Tá vendo, ó? Caros alunos, isso é importante, viu? Eu falo pra vocês. Caros alunos, estudem até passar. Isso é um vocativo. Porque é um chamamento, ó. Quando diz assim, ó, não desistam, adultos, de seus sonhos de criança, tá vendo, ó? Adultos. É sempre chamar. Adultos, não desistam de seu sonho de criança. É um vocativo. Então o vocativo é sempre uma invocação. É sempre um chamamento. Eu me lembro certa vez, indo a Anápolis. Anápolis é cidade ali próxima a Goiânia. E eu me deparei com a seguinte placa. Dizia assim, ó. Dizia lá a placa. Cuidado, vírgula. Animais na pista. Dizia a placa, turma. Cuidado, animais na pista. Ô, turma, é verdade que há muitos animais na pista. Mas eu posso xingar o motorista gratuitamente? Gratuitamente? De forma nenhuma. Porque quando eu coloco esta vírgula, eu transformo animais em quê? Em vocativo. Eu tô chamando o motorista de animal. Ô, cuidado, animal. Está vendo? Então esta vírgula é uma vírgula equivocada. Vocês prestam atenção nessas placas no dia a dia? Nossa, mas dá uma raiva. Claro que dá uma raiva. Outro dia, indo a Goiânia, eu me deparei com a placa. Dizia a placa, respeite o ciclista em treinamento. E eu fiquei pensando, claro. Uai, e o ciclista que não estiver em treinamento, eu posso desrespeitar? Porque a placa está dizendo, respeite o ciclista em treinamento. E eu penso, o que não estiver em treinamento, eu desrespeito, professor. Não, né? Mas tá vendo? Tem que observar contexto. Outro dia eu fui almoçar, self-service, aqui em Brasília. Fui almoçar lá no self-service e tinha uma placa bem assim, ó, estampada lá. Dizia a placa, não fale sobre a comida. E eu fiquei pensando, rapaz, eu não volto mais nesse lugar. Porque se almoça no local, não pode nem comentar se a comida é boa ou é ruim. Ô professor, para com isso. A questão, ele não está querendo dizer isso. Não, não é questão do que ele está querendo dizer. É o que ele disse. Ele disse, não fale sobre a comida. Parece que é para você não comentar se a comida é boa ou é ruim. Tá vendo? Professor, ele queria que você não conversasse por cima da comida para você não cuspir. Sim, mas ele não disse isso. Tá vendo? Outro dia eu fui ao restaurante e me deparei, agora é esse restaurante de prato feito, PF da vida, né? Aí eu vou lá no PF e tem a plaquinha dizendo assim, ó, é proibido comer duas pessoas em um mesmo prato. E eu fiquei pensando, rapaz, mas é difícil comer uma, imagine duas. O que ele tá falando? Comer duas pessoas em um mesmo prato? Não. Percebeu? Então tem que ficar atento a essas construções. Outro dia eu fui à padaria comprar pão. Dizia a placa. Atenção! Atenção! Coloque a mão no saco para pegar o pão. Pô, fala sério. Olha só, tem que ficar atento a essas construções, é ou não é? Bom, então aqui, ó, vamos corrigir esse texto. Olha na tela. Veja bem. Cuidado, professor, né? Cuidado mesmo. Tire essa vírgula aqui e coloca o quê? Ponto final. Pronto, resolveu. Pode colocar até aqui, ó, a exclamação, né? Cuidado quer dizer o seguinte, há animais na pista, existem animais na pista, tá? Então, ó, há animais, é como se tivesse aí um verbo haver, há animais na pista. Ah, outro detalhe, quando você está lá no MSN conversando, como é que você conversa lá no MSN? Você fala assim, ó, oi, né? O que é isso, professor MSN? Oi, Maria. Tudo bem? Esta
Questão aqui, ó, essa construção está adequada? Não, claro que não. Construção toda equivocada. Por quê, professor? Construção errada por quê? Errada, turma, porque o oi é uma interjeição e o tudo bem é uma pergunta. Então, eu preciso arrematar estes textos aí, tá? Então, são construções diferentes aí, tá? Aí, como é que eu faço para corrigir esse texto aí? Como é que eu tirei? Diremos assim, ó. Oi, vírgula, Maria. Aí, ponto final. Ponto final. Ou, aí você pode entrar aqui, ó, com uma exclamação, ó. Tudo bem? Pronto. Aí aqui, ó, o Maria, dentro desse contexto, é o vocativo. Porque o vocativo, é interessante que o vocativo é uma função sintática que pode acontecer mesmo na ausência da oração. Porque para fazer a análise sintática, tem que ter o quê? Tem que ter oração. Então o vocativo pode acontecer mesmo na ausência da oração. Então o vocativo é sempre o chamamento, é sempre uma invocação. Tá? É sempre para chamar. Então, ó, oi, Maria. Aí, se eu quiser colocar o Maria junto ao tudo bem, eu também posso, né? Ó, oi, Maria, tudo bem? Maria, tudo bem? Então, aí neste caso tem que colocar vírgula. Maria, vírgula. Tudo bem? Aí o vocativo ele é necessário ficar sempre isolado por meio de uma vírgula. Legal, né? Ô, professor, não me lembro de MSN, não. Como não? Oh, meu Deus do céu. Eu me lembro que eu vivia até... Tinha um aplicativo... Não era aplicativo, hoje a gente tem aplicativo, né? Mas tinha lá um site de relacionamento. Eu esqueci, é antigo até. Esqueci o nome agora, fugiu a memória. Esqueceu-me o nome. É uma regência que eu vou te mostrar, ó. Esqueceu-me o nome. É porque o nome se esqueceu de mim. Mas eu vou... Quando eu me lembrar, eu comento com você. Vamos lá, continue na tela. Um outro exemplo aqui, quando você está lá conversando nessa rede social que você usa, né? Aí, como é que o menino conversa? Ó, vê se já aconteceu com você. Olá, vírgula. Olá, vírgula. Como você tá? Imagina lá, né? Você recebe essa mensagem. Olá, como você tá? Nossa, que coisa feia, professor. A menina diz assim, tudo bem. Não, cuidado com isso. Resolva esse problema agora. Olha na tela. Olha só. Construção feia. Não, vamos evitar esse tipo de construção. Construção errada. Olha só. O olá é uma interjeição. Então, olá, professor. Ponto final ou exclamação. Depois eu entro, ó. Como você está. Ó, como é que você está? Como você está? E aí, se eu quiser colocar um vocativo, eu posso colocar como você está, vírgula, fulano, né? Então, eu posso entrar aí com um vocativo, sem problema nenhum. Legal, né? Bom, então o vocativo é um chamamento. Veja que é a questão 155. Releia este período do primeiro quadrinho. Ó, este livro policial que eu acabei de ler é demais. Mickey. Então, isso aqui é um vocativo. Vocativo. Nele a vírgula foi empregada de maneira... incorreta? Não, de maneira correta. Correta, porque precisa separar o predicativo e o sujeito? Não, errado. Incorreta? Não, está correto. Correta, porque precisa separar o vocativo e o restante do período em que ele está inserido? Sim. Sim, então a resposta perfeita está na letra D. Na letra D de Deus é a resposta adequada. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Eu lembrei aqui agora. É o Mirk, né? É o Mirk. O Mirk é bom pra caramba, né? Site de relação. Hoje o povo usa o quê? Usa Tinder. Não. O bom mesmo, quem é raiz, usa o Mirk. Mirk é tempo bom. Bom, continue na tela e vamos lá para agora o aposto. Aí sim, ficamos sério. Agora a coisa fica séria. Veja aqui. O aposto, a vírgula tem o papel de isolar um aposto, né? E aí o que eu tenho que perceber? O aposto é um termo que faz o quê? O aposto, vou até colocar para você aqui uma teoriazinha, que o aposto ele traz uma informação sobre um termo antecedente, tá? Então coloca assim, ó, informação
acerca do antecedente. Informação acerca do antecedente. Então, o aposto é o cara que vai trazer uma informação sobre um tema anterior dentro do texto. Tá. Então, veja bem, ó. Os pais responsáveis pelos filhos educam com amor. Veja bem, responsáveis pelos filhos é uma informação de quem são os pais, certo? Então, aqui eu tenho um aposto. E ele é um aposto o quê? Ele é um aposto explicativo. Aposto explicativo. Eu tenho que entender que o aposto explicativo, já é uma primeira regra importantíssima na nossa vida, é o seguinte, que o aposto explicativo é com vírgulas, tá? Então, essas vírgulas aqui, ó, são vírgulas obrigatórias. Esse é o primeiro passo, tá? Se ele é explicativo, ele tem vírgula. Vamos anotar aqui, ó, com vírgulas. Você vai entender aqui muita coisa agora sobre essa questão de aposto. Já no texto abaixo, olha só, Brasília, uma cidade política, recebe muitos turistas. Bom, uma cidade política também é uma informação de quem seja Brasília. Temos um aposto. Também um aposto explicativo. E aí, claro, com vírgulas. Só que agora eu quero que você raciocine um pouco. O que acontece? E o que vai acontecer de cair na sua prova? O aposto, a princípio, nós vamos falar em dois tipos. Ou o aposto é explicativo, ou o aposto é restritivo. O aposto restritivo, ele também é chamado de aposto especificativo. Você acaba especificando alguma coisa. Então, olha só. No primeiro exemplo. Os pais, responsáveis pelos filhos, educam com amor. Quando eu coloquei as vírgulas, eu entendi que é uma noção do inteiro, do todo. Quer dizer o quê? Que todo pai, todos os pais são responsáveis pelos filhos. Isso é uma ideia do todo. Se eu tiro essas vírgulas, eu tenho aqui, neste caso, uma alteração de significado. Se eu tiro essas vírgulas, o que eu passo a entender em relação ao texto? Os pais, quais pais? Aqueles que são responsáveis pelos filhos. Educam com amor. Você acaba criando categoria de pais. Você tem aqueles pais que são responsáveis pelos filhos e aqueles outros que não são. Então, o que vai cair na sua prova? O examinador vai perguntar se a retirada dessas vírgulas, aqui ó, responsável pelos filhos, preserva a correção gramatical, preserva, certo? Mas altera o sentido. Verdade, altera o sentido. Sim, porque você cria um outro sentido. Você acaba criando outro sentido. Que sentido você cria? Que existem pais responsáveis pelos filhos e pelo menos os pais que são irresponsáveis. Acaba criando categoria. Mas em tese, os pais são o quê? Responsáveis pelos filhos. Em tese, é isso. Agora, no texto abaixo, olha só. Brasília, uma cidade política. Se eu tirar as vírgulas, eu não só mudo o sentido, fica incoerente o texto. O texto fica sem lógica. O texto... Por quê, professor? Porque só existe uma Brasília. Tá vendo? Só existe uma Brasília. Então, eu vou deixar como? Vou deixar entre vírgulas. Porque se você tirar as vírgulas, você vai entender, vai querer me dizer que existe outra cidade chamada Brasília? Tá vendo? Então é melhor que você mantenha o quê? Deixe as vírgulas, mantendo essa ideia explicativa. Vamos falar bastante agora sobre esse aposto explicativo e sobre esse aposto restritivo. Então acompanhe na tela comigo. E claro que você vai realmente saber diferenciar o aposto do vocativo, né? Vamos lá. Veja bem aqui. O atual presidente americano, Donald Trump, participou do evento. E no segundo exemplo, o ex-presidente do Brasil, Itamar Franco, faleceu em 2011. Tá, olha só. Veja bem que Donald Trump é uma informação sobre quem seja o atual presidente americano. Ó, reforça, eu posso dizer aqui, ó, que reforça um termo anterior, significando que eu tenho aqui dentro chamado aposto. E eu vou chamar de aposto o quê? Vou chamar de aposto explicativo. E se eu estou chamando de aposto explicativo, eu vou colocar como? Eu vou colocar entre vírgulas. Por que, professor, que eu digo que é aposto explicativo? Turma, existe outro presidente americano atualmente? Não, ele é único, não é? Então, aposto explicativo e deve ficar entre vírgulas. Porque não há outro presidente americano no momento.
Agora veja aqui no exemplo abaixo. O ex-presidente do Brasil, Itamar Franco, faleceu em 2011. Olha só. Itamar Franco reforça quem é o ex-presidente do Brasil. Reforça, professor. Tá, então temos um aposto. E eu posso falar em aposto o quê? Explicativo ou restritivo? Turma, quando eu falo ex-presidente do Brasil, você já sabe de quem que eu vou falar? Não. Professor, existem vários ex-presidentes. E dentre vários, você quer falar de quem? Quer falar do Itamar. Então esse aposto aqui, ele é chamado de aposto restritivo. E aí o aposto restritivo é um aposto sem vírgula. Então olha só, vamos deixar anotado. Explicativo com vírgula. E eu preciso que você compreenda o significado. Restritivo, sem vírgula. Sem vírgula. É importante perceber que o aposto restritivo também pode ser chamado de aposto o quê? Especificativo, porque você acaba especificando. Tudo é uma questão aí contextual. Tá? Então isso aqui é um aposto especificativo. Quando eu falo, ó, o atual presidente americano, você sabe de quem que eu vou falar? Sabe, porque não tem outro. Então, você pode até perceber o seguinte, eu consigo eliminar esse aposto do texto. Não vai fazer falta para a leitura, ó. O atual presidente americano participou do evento. Não faz falta. Agora, se eu tirar Itamar Franco do texto, vai fazer uma falta? Claro que vai. O ex-presidente do Brasil faleceu. Qual, professor? São tantos. Então, você quer falar de qual? Falar do Itamar Franco. Então, tem que ver contexto. Sempre vai depender do contexto. Vamos imaginar comigo. Pense comigo. Se eu crio, tudo é contexto. Ó. Se eu crio o seguinte texto. A ex-presidenta do Brasil. Você sabe de quem que eu vou falar? Professor, da Dilminha. Isso, vou falar de Dilma. Então, existe outra? Não existe. Então, olha só. Quando eu falo a ex-presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, tem uma retórica impecável. Veja, Dilma Rousseff é um aposto que é explicativo. Porque não existe outra ex-presidenta do Brasil. Ela é única. Quando eu falei a ex-presidente do Brasil, só pode ser Dilma. Não tem outra. Agora, imagine comigo que tudo é uma questão de contexto. Certo? Vamos imaginar que nas próximas eleições tenhamos aí uma mulher no poder. Isso, uma nova presidenta. Quem é que vem lá, professor? Ah, turma, não gosto muito não, mas vou sugerir. Quem? Marina, vamos de Marina. Ó, professor, mas ela é meio sem sal. Mas vamos lá com a Marina? Deixa a Marina. Que Marina? Você sabe de quem eu estou falando, né? Então, olha só. E aí, veja bem. Marina assume o poder e 4 anos mais tarde ela deixa o poder. Tá? Ela deixou de ser presidente agora e nós estamos lá no futuro. Imagine nós lá no futuro. E aí eu digo para você o seguinte, olha. A ex-presidenta do Brasil. Você sabe de quem que eu vou falar? Não, professor. Porque agora eu passo a ter 2 ex-presidentas. Então você vai ter que fazer o que comigo? Você vai ter que restringir, especificar. Qual presidenta, professor? Dilma ou Marina? Então você tem que especificar qual é a presidenta. Tudo é questão de contexto. Por exemplo, ó, eu tenho uma irmã. Minha irmã se chama Luana. E isso eu falo assim, olha, eu acompanhei a minha irmã até a faculdade. Você sabe de quem eu estou falando? Claro que sabe. Você me conhece. Você sabe que eu só tenho uma irmã. É a Luana, não é outra. E se eu colocar o nome dela no contexto, é porque esse aposto é um aposto explicativo. Ó, acompanhei minha irmã, Luana, até a faculdade. E aí, neste caso, é um aposto explicativo, não existe outra. Agora, se você pensa assim, professor, mas vamos imaginar que você tivesse 2 irmãs. Bem, você tem a Luana e tem a Maria. Pronto. Tem lá a Maria. Como é que eu vou fazer agora? Eu posso falar simplesmente, eu acompanhei a minha irmã até a faculdade? Você vai perguntar o que para mim? Professor, qual? Por quê? Porque eu vou ter que especificar para você qual delas. Então eu tenho que entender que a ideia explicativa é sempre uma ideia do todo, do inteiro. E a ideia restritiva é sempre uma ideia da parte do todo. Isso é muito importante para nós nas próximas aulas aí, quando eu começar a falar sobre período composto. Na tela. Acompanhe. Bom,
entendemos aqui um pouco mais sobre o que é um aposto explicativo, o que é um aposto restritivo ou especificativo. Veja aqui um exemplo que eu trouxe para você bem sugestivo. Ó. Os concursandos, alunos do professor Lucas Lemos, serão aprovados. Amém? Por favor, digam amém. Amém, professor? Legal. Alunos do professor Lucas Lemos é uma informação de quem sejam os concursandos. Veja bem. Reforça, professor. Então, temos aqui um aposto. Agora, veja bem. Eu vou fazer uma pergunta bem sincera para você. Quem serão aprovados? Professor, os concursandos. Todos os concursandos? Claro que não. Quais concursandos serão aprovados? Professor, somente aqueles concursandos que estudaram no Gran Cursos com o Lucas Lemos. Exatamente. Por quê? Porque eu vou restringir. Eu vou pegar uma parte dos concursantes. Todo concursando é meu aluno? Seja sincero. Claro que não. Claro que não. Né? Nem todo concursando é meu aluno. Se eu colocar entre vírgulas, eu vou entender que todo concursando é meu aluno e vou entender que todo concursando será aprovado. Está vendo? Então, esse aposto aqui, ó, anote na tela comigo. Vamos lá. Anote na tela. Este aposto aqui é um aposto que é Eu prefiro que seja um aposto restritivo. Se você colocar vírgulas, entenda que você vai mudar o sentido do texto. Então, um aposto restritivo aí, porque o aposto restritivo é aquele que pega o quê? Pega uma parte do todo. E o explicativo, professor, pega o todo. Trabalha com o inteiro. O todo. Legal, né? Agora, vamos lá. Vamos a mais um exemplo que eu trago para você. Eu digo assim, olha. Os deputados representantes do povo aprovaram o projeto. Então, veja bem, representantes do povo é uma informação de quem sejam os deputados. Aposto. Agora, a minha pergunta para você é, eu coloco representantes do povo entre vírgulas ou não? Ah, professor, acho que melhor não. Turma, se você não colocar vírgulas isolando representantes do povo, você acaba criando categoria de deputados. Por quê, professor? Porque você passa a falar assim, ó, os deputados. Quais deputados? Ô, professor, aqueles que representam o povo. Não posso. Por quê? Porque todo deputado é representante do povo. Então, na tela, acompanhe comigo, porque eu vou fazer o quê? Eu vou afirmar que esse aposto é um aposto explicativo. E aí, nesta situação, recomendo que você coloque entre vírgulas, ou que você use travessões, ou que use parênteses. Professor, eu posso colocar vírgula e travessão? Não é folia. Não é bagunça, tá? Não é bagunça. Então, observe bem. O aposto explicativo, ele trabalha com essa ideia do completo, do inteiro. Então, o aposto explicativo é o todo. Que todo deputado é representante do povo. Então, olha que bacana. São dois exemplos aqui bem interessantes para nós que marcam essa ideia do que é restritivo, que é o especificativo, e o que é explicativo. Até porque se eu não colocar vírgula, vira restritivo, vira especificativo. Porque aí, se eu não colocar vírgula, você passa a especificar o deputado. Qual deputado, professor? Não, o deputado que representa o povo. Você passa a especificar qual é o deputado. E a ideia aqui é especificar o deputado? Não. Quem é que aprovou? Quem é que aprovaram o projeto? Professor, todos os deputados. Porque todos os deputados representam o povo. Tudo é uma questão de contexto. Observe na tela comigo um pouco mais. Um pouco mais. Eu digo para você o seguinte, olha. Os deputados, vírgula, contrariados, vírgula, aprovaram o projeto. Os deputados contrariados, e eu quero saber a função desses contrariados aqui, ó. Contrariados aprovaram o projeto. Bom, eu vou te contar uma coisa que eu já te contei antes, mas vale a pena reforçar.
Eu falei pra você que o aposto é um cara que não aceita locomoção. Não foi? O aposto não aceita que faça uma locomoção dentro do texto. Aí observe, vamos tentar colocar esses representantes do povo lá no final da oração. Tente comigo. Os deputados aprovaram o projeto representante do povo. Professor, parece que... Não tem lógica não. Como assim? Os deputados aprovaram o projeto representante do povo? Não faz sentido. Agora, no texto abaixo, que eu acabo de criar, pegue contrariados e coloque no final do texto. Os deputados aprovaram um projeto contrariado. Ah, não, embaixo dá, professor. Os deputados aprovaram o projeto contrariados. Por quê? Porque embaixo não é aposto. Agora não tem aposto. O aposto não aceita locomoção. O aposto, isso é importante você anotar, o aposto precisa se referir a um termo de imediato antecedente. O aposto sempre se refere a um termo de imediato antecedente. Então aqui já não é aposto. Na tela e vamos descobrir o que ele é. Olha só, agora, contrariados é uma característica dos deputados. Ou seja, temos aqui um chamado predicativo do sujeito. Poderia até colocar lá no final. Professor, e se eu tirar as vírgulas? Aí vira adjunta de nominal. Aí entra naquela história que eu já estudei com você. Que história, professor? Que o predicativo é uma característica transitória e o adjunta de nominal é uma característica permanente, tá? Então precisa tomar cuidado aí neste contexto. Tudo bem? Então se eu tirar as vírgulas aí, ó, neste momento vira adjunta de nominal. Tudo certo? Por favor, faça um gesto positivo. Legal? Então, vamos aí. É predicativo do sujeito, por quê, professor? Porque é predicativo de deputado, né? Deputado aqui é sujeito. Deputado é sujeito dentro do contexto. Vamos à questão 156. Vamos lá. Eu vou concluir aqui todas as questões até 161. Pode ser? Vamos lá. 156. Em Guedes, um policial adepto do princípio da singeleza de Fergus. Ó, um policial adepto do princípio da singeleza é uma informação de quem seja Guedes. Ou seja, temos um aposto. Legal. Ele fala assim pra mim, ó. O trecho em destaque tem sintaticamente a função de quê? Está entre vírgulas, não está? Então é um aposto o quê? Um aposto explicativo. Então a resposta é a letra A. Explicar um elemento apresentado anteriormente, ó. Anteriormente. Então a letra A é a sua resposta. 157. O trecho Pequena Cidade, a 534 quilômetros da cidade de São Paulo, encontra-se entre vírgulas por exercer a função de aposto. Não sei, leia. Uma decisão singular de um juiz da Vara de Execuções Criminais de Tupã, pequena cidade a 534 quilômetros da cidade de São Paulo, impondo critérios bastante rígidos. Ou seja, é uma informação de quem seja Tupã? É um aposto, professor. Então, item correto. Vamos à próxima questão. Tá? Então, 157, item correto. 158. O termo a fome está entre vírgulas porque funciona no trecho como um vocativo. Bom, só ler o texto, ó. Hoje, há amplo consenso de que o mais terrível dos efeitos da miséria, a fome, não é consequência da baixa produção de alimentos. Olha só, a fome, turma, é uma informação de qual seja o mais terrível dos efeitos da miséria. Ou seja, é um aposto. Olha só, veja bem aqui. Vou falar aqui do meu barbeiro, tá? Dori Edson é o nome do meu barbeiro, Dori Edson, tá? Que é Dori, é o nome da mãe com o pai, Dori Edson, né? É assim mesmo, como diz, né? Olha só, turma, nós lá do interior, né? Falamos assim, né? Nós lá do interior, né? Costumamos ser criativos, né? E juntar e criar nomes, né? Minha mãe e meu pai, e graças a Deus, buscaram o nome lá da Bíblia, né? Mas vamos lá, na tela. Dori Edson, vírgula, o barbeiro saiu. E no segundo momento, ó, Dori Edson, vírgula, o barbeiro,
vírgula, saiu. Eu estou dizendo a mesma coisa nos dois contextos, turma? Dori Edson, nos dois contextos, tem a mesma função sintática? Não tem. Por quê? No primeiro exemplo, Dori Edson, aqui é o vocativo. É um chamamento. Estou chamando, estou invocando. E aí, ó, o barbeiro é que saiu. Ou seja, são duas pessoas diferentes. Sair aqui é verbo intransitivo. Já no segundo momento, olha só, quem foi que saiu? O verbo que saiu é intransitivo, né? Quem saiu? Dori Edson. Dori Edson é sujeito agora, ó. Só que o barbeiro passa a ser uma informação de quem seja Dori Edson. Ou seja, o barbeiro agora é aposto. Tá vendo? Então, se você retira a vírgula ali, você tem uma alteração de significado. Interessante isso. Eu vou mostrar mais à frente essas questões para você da retirada da vírgula que altera o significado do nosso contexto. Isso é importante. Bom, vamos lá. Então, questão número 158 é uma questão errada, porque nós temos um aposto e não vocativo. 159. A vírgula empregada imediatamente antes da expressão 10 contos de réis pode ser substituída por 2 pontos, ou por travessão sem prejuízo para a coerência e a correção do texto. Vamos ver. Comprou-a com sorte grande que lhe saiu no bilhete de loteria 10 contos de réis. Posso colocar no lugar da vírgula travessão? Posso. Posso colocar os 2 pontos? Posso. E o ponto e vírgula, professor? Ponto e vírgula não, tá? Ponto e vírgula é para enumerar. Aqui ele está explicando. Tanto faz. Qualquer um desses casos aqui, ó, resolvem a minha vida. Qualquer um deles são possíveis, tá? Posso usar a vírgula, o travessão ou os 2 pontos, até porque temos um trecho a seguir de natureza explicativa. Portanto, questão número 159, questão correta. Vamos à questão 160. Bom, o trecho, um gás sem cor nem cheiro, que resulta da queima incompleta dos combustíveis, exerce a função de aposto. Vamos ver. O poluente associado à maior probabilidade de morte dos fetos é o monóxido de carbono, um gás sem cor nem cheiro que resulta da queima incompleta dos combustíveis. Um gás sem cor nem cheiro é um aposto, questão aí 160, correta. E temos ainda a questão 161, que disse assim: a expressão principal autor do estudo, ó, tem natureza explicativa e faz referência ao termo que a antecede. Para ter natureza explicativa, turma, lembre-se que é preciso que você tenha vírgulas, tá? Ó, questão 160 é uma questão correta e vamos 161. Para ser explicativo, tem que estar entre vírgulas. Vamos ver. O 61. Disse assim, ó: o pesquisador Lambert Lumey, principal autor do estudo, afirmou que o resultado dessa pesquisa é a prova. Veja, principal autor do estudo é uma informação de quem seja o pesquisador. Veja que reforça lá quem é o pesquisador. Ou seja, temos um aposto e um aposto explicativo. Por que explicativo? Porque está entre vírgulas. Então, é um trecho de natureza explicativa e que faz referência a um termo que antecede? Sim, professor. Isso significa que esta questão está adequada, tá? Bom, continue a leitura. O pesquisador afirmou que o resultado dessa pesquisa é a prova. Mais uma vez é aposto também, professor? Está entre vírgulas? Não, aqui não entra como aposto, não. Isso é uma intercalação, tá? Ó, é a prova. Eu posso até deslocar para antes aqui, ó, quer ver, ó? É, mais uma vez, a prova. Isso aqui é uma intercalação, adjunta adverbial, tá? O aposto, ele faz referência ao nome, ele não aceita a locomoção. Só não pode tirar, o adjunto adverbial só não pode tirar de uma oração para outra, lembra? Então, essas próximas vírgulas aí já não é mais valor explicativo, mas sim de intercalação. Marca intercalação dentro do contexto. Aí tem que ficar atento, tá? Então, questão 161 é uma questão correta. Legal, turma. Bom, concluímos aqui mais um bloco e eu peço a você que não saia daí, venha comigo no próximo bloco. No próximo bloco tem muita coisa para falar sobre pontuação. E aí agora, ó, vou elevar um pouco mais o nível deste assunto de pontuação, tá? Então vamos falar muita coisa sobre pontuação. Eu tenho que falar sobre 2 pontos, ponto e vírgula. Vamos falar também sobre aquele caso, travessão com travessão e vírgula. É isso mesmo, não sai daí. Volto com você na sequência. Até já. Um abraço do LucasLemos.pro.